Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 21. Neste capítulo, vemos o rei Zedequias enviando mensageiros a Jeremias em busca de ajuda diante da ameaça iminente da Babilônia. Porém, a resposta do Senhor é firme e surpreendente. Não haverá livramento, pois o juízo já foi decretado por causa da rebeldia do povo. Este capítulo destaca a seriedade das consequências da desobediência e a necessidade urgente de arrependimento genuíno. Deus reafirma que Ele é justo em todas as suas decisões e que não há como escapar das consequências quando o coração permanece endurecido. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 21 do livro do profeta Jeremias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então, Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo, e à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou, quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Durante um momento crítico da história de Judá, o rei Zedequias envia mensageiros a Jeremias pedindo uma palavra do Senhor. A situação era desesperadora. Nabucodonosor, rei da Babilônia, já cercava Jerusalém, e a pressão era insuportável. Zedequias buscava uma solução milagrosa, esperando que Deus agisse como havia feito em tempos anteriores, livrando o povo de seus inimigos. No entanto, embora houvesse o clamor por intervenção divina, não havia arrependimento verdadeiro nem mudança de coração por parte do rei ou do povo. A resposta que Jeremias transmite é dura e inesperada. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que tornarei atrás as armas de guerra que estáis usando contra o rei da Babilônia. E eu mesmo pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira, com indignação e com grande furor. Ao invés de prometer vitória, Deus declara que Ele próprio seria adversário do seu povo rebelde. A mensagem é chocante porque revela que a batalha não era mais apenas contra a Babilônia, mas contra o próprio Deus, devido à infidelidade contínua e à idolatria persistente. Deus anuncia ainda que entregaria a cidade nas mãos do rei da Babilônia, que a queimaria com fogo.
Isso mostrava que nenhum esforço militar ou estratégia política seria capaz de reverter o juízo já determinado. Jeremias deixa claro que a destruição não era resultado apenas de forças humanas, mas parte do plano divino para purificar o povo e lidar com a dureza de coração que havia dominado Judá. Além disso, o povo é confrontado com uma escolha. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem se rendesse aos caldeus viveria. Quem resistisse, morreria pela espada, pela fome ou pela peste. Essa escolha não era uma opção política comum, mas um chamado espiritual profundo. Obedecer à palavra do Senhor, mesmo quando ela parecia estranha e humilhante, era o único caminho para a preservação da vida. Era uma prova de fé e obediência em meio ao juízo. Este trecho do capítulo nos ensina que buscar a Deus apenas por livramento, sem arrependimento verdadeiro, não produz transformação. O Senhor deseja corações rendidos, não apenas pedidos desesperados por socorro. Também aprendemos que, em momentos de crise, a obediência à direção de Deus, mesmo quando ela desafia nosso entendimento, é o único caminho seguro para a vida. Jeremias continua transmitindo a mensagem do Senhor, direcionada não apenas ao povo, mas especialmente à casa real de Judá. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Aqui, Deus se dirige diretamente à linhagem real, lembrando-os de sua responsabilidade de exercer justiça e liderar o povo segundo os princípios divinos. O Senhor havia estabelecido a dinastia davídica para governar com retidão e cuidar do seu povo. Mas, ao longo dos anos, os reis haviam se desviado, permitindo e, muitas vezes, promovendo injustiça, opressão e idolatria. A exortação de Deus é clara: julguem justamente pela manhã e livrem o oprimido das mãos do opressor. Essa ênfase na justiça logo cedo, ao romper do dia, simboliza a urgência e a prioridade que a justiça deveria ter na administração da nação. A omissão diante do sofrimento dos fracos e vulneráveis era um pecado grave aos olhos do Senhor. A liderança não estava sendo chamada apenas a manter uma aparência religiosa, mas a demonstrar fé verdadeira através de atos concretos de justiça e misericórdia. Deus alerta, para que a minha ira não saia como fogo e se acenda, sem que haja quem a apague, por causa da maldade das vossas ações. A imagem do fogo divino que ninguém pode apagar reforça a seriedade da situação. O juízo de Deus não seria contido por rituais vazios, nem por tentativas de negociação política. O problema não estava apenas nas ameaças externas, mas na corrupção interna e na recusa contínua de se arrepender e reformar as atitudes injustas. O Senhor também declara: Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, rocha da campina, diz o Senhor. Jerusalém era frequentemente vista como uma cidade fortificada, difícil de conquistar, e havia uma sensação de segurança pela sua posição geográfica e muros sólidos. No entanto, Deus desmonta essa falsa sensação de proteção. Quando o juízo divino é decretado, não há muralha ou terreno estratégico que possa impedir seu agir. A confiança na estrutura física ou nas conquistas políticas seria inútil diante do braço poderoso do Senhor. Esta parte do capítulo reforça que a verdadeira segurança de um povo ou nação não está em suas defesas externas, mas na sua fidelidade a Deus e na prática da justiça. Quando a liderança ignora os clamores dos oprimidos e se afasta dos princípios divinos, abre as portas para o juízo. Somos lembrados aqui de que Deus observa atentamente não só nossa adoração, mas também nossas ações, especialmente no cuidado pelos mais vulneráveis. A mensagem de Jeremias prossegue com um aviso direto sobre a ilusão de invulnerabilidade que dominava Jerusalém. Deus revela que, apesar da autoconfiança da cidade, ele traria um castigo inescapável. Visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei fogo na sua floresta, o qual consumirá tudo ao redor dela. Esta declaração reforça um princípio fundamental das Escrituras. Deus é justo e recompensa cada um conforme suas obras. A liderança e o povo poderiam até tentar se proteger com palavras bonitas e estratégias militares,
mas não escapariam da consequência real de seus atos. A imagem do fogo que consome a floresta tem um simbolismo poderoso. Jerusalém, com seu templo majestoso e construções robustas, era vista como símbolo da glória de Israel. Mas Deus deixa claro que nada, por mais bonito ou imponente que pareça, permanecerá de pé se estiver corrompido pelo pecado. Essa visão do fogo destruidor lembra outras passagens bíblicas em que o julgamento divino é representado por chamas purificadoras, mostrando que Deus não apenas destrói o que é impuro, mas também prepara o caminho para algo novo e restaurado. O princípio de retribuição divina aqui destacado, visitarei segundo o fruto das vossas ações, ecoa ensinamentos encontrados em outros textos das Escrituras, como Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa verdade é atemporal. Nossas escolhas têm consequências, e Deus, em sua santidade, vela para que a justiça seja feita. Jeremias deixa claro que não se trata de punição arbitrária, mas da aplicação fiel dos princípios divinos que foram anunciados repetidamente ao longo da história de Israel. O contexto histórico também é importante. Naquele período, Jerusalém confiava excessivamente em alianças políticas e em sua posição geográfica para resistir aos inimigos. Mas Deus mostra que nenhuma aliança humana pode substituir a fidelidade espiritual. Quando o coração do povo e de seus líderes está corrompido, todas as tentativas de autoproteção são insuficientes. Jeremias serve como porta-voz de uma verdade essencial. Somente um povo alinhado com os princípios de Deus pode desfrutar de proteção e bênção duradouras. Esta parte do capítulo nos ensina que não basta aparentar devoção. Deus sonda profundamente o coração e exige frutos dignos de arrependimento. Quando não há mudança genuína, a justiça divina se manifesta. Somos desafiados a examinar nossas ações e a garantir que nossa vida espiritual não seja apenas de palavras ou aparência, mas de práticas que honrem a Deus em todo o tempo. O juízo divino descrito por Jeremias não se limitava apenas a uma ameaça futura distante. Ele vinha como resposta direta a uma longa história de desobediência e endurecimento do coração. A liderança de Jerusalém, tão acostumada a confiar em tradições e na ideia de que a cidade era intocável por ser a morada do templo, não percebia que a verdadeira segurança não estava em edifícios sagrados, mas na obediência sincera ao Senhor. Esse erro de colocar confiança em símbolos vazios, sem correspondência prática na vida espiritual, se tornava um dos principais fatores para a ruína iminente. A ênfase de Deus, ao lembrar a casa de Davi de sua missão de fazer justiça, deixa claro que ele não havia esquecido suas promessas, mas que tais promessas eram condicionadas à fidelidade. Não bastava carregar o nome de Davi ou viver à sombra de uma aliança antiga. Era necessário viver à altura dessa aliança, agindo em justiça e verdade. As advertências divinas trazem à tona o caráter santo e coerente de Deus. Ele é fiel em suas promessas, mas também fiel em aplicar a disciplina quando seu povo se desvia. Enquanto muitos esperavam uma intervenção milagrosa para livrá-los da opressão babilônica, Deus estava mais interessado em transformar corações do que em oferecer soluções temporárias para crises políticas. A cidade, tão acostumada a buscar socorro externo, precisava olhar para dentro e reconhecer sua própria falência espiritual. A paciência divina, demonstrada ao longo de gerações de profetas, estava se esgotando, e agora as palavras se transformariam em ação. Os detalhes da mensagem profética mostram que Deus não era indiferente ao sofrimento humano, mas não poderia ignorar a injustiça, a idolatria e a hipocrisia que se espalhavam pela terra. O padrão de Deus permanece o mesmo. Ele deseja restauração, mas onde não há arrependimento, a correção se torna inevitável. Jerusalém, símbolo da presença divina na terra, estava prestes a ser tratada com o rigor da justiça divina, porque falhou em refletir a luz e a santidade que Deus esperava. Essa parte do capítulo nos chama a uma reflexão profunda sobre onde depositamos nossa confiança. Não são os rótulos espirituais, os prédios ou as tradições que garantem a bênção de Deus, mas um coração rendido e uma vida marcada pela prática da justiça. A verdadeira segurança espiritual vem da obediência e não da aparência religiosa.
As consequências anunciadas por Deus através de Jeremias reforçam que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Cada ação, cada decisão da liderança e do povo estava sendo cuidadosamente avaliada. O foco agora recai sobre a certeza do julgamento. Não era mais um aviso condicional, mas um decreto irrevogável. O cerco de Jerusalém pelos babilônios não seria interrompido por nenhuma intervenção milagrosa desta vez. Era a aplicação do juízo justo, resultado da longa persistência no pecado e na rejeição dos repetidos apelos de arrependimento. O cenário é de absoluta seriedade. A mão estendida de Deus, que tantas vezes se apresentou como apoio e sustento, agora estava direcionada para a correção. Essa mudança, por mais dura que pareça, revela a integridade do caráter divino. Deus não é negligente em sua justiça, nem conivente com o pecado. Quando a misericórdia é desprezada continuamente, resta apenas o caminho da disciplina, que visa não a destruição final, mas a purificação e eventual restauração. A liderança real, representada por Zedequias e seus oficiais, ilustra a tendência humana de buscar a Deus apenas quando os problemas se tornam insustentáveis. Eles esperavam respostas fáceis, livramento sem compromisso e uma bênção automática por serem o povo escolhido. Entretanto, Deus deixa claro que a verdadeira relação com Ele não se baseia em privilégios formais, mas em uma caminhada contínua de fidelidade. Essa lição ecoa até hoje. Não podemos tratar Deus como um recurso de última hora para solucionar crises enquanto rejeitamos seus princípios no cotidiano. O contraste entre o caminho da vida e o caminho da morte, apresentado por Jeremias, aponta para uma escolha que vai além da situação imediata. Escolher a vida, naquele contexto, significava submeter-se à disciplina divina, algo que exigia humildade e fé verdadeira. Resistir e tentar manter o orgulho humano, ao contrário, levaria inevitavelmente à destruição. Esse princípio permanece válido espiritualmente. Rendermos-nos à vontade de Deus, mesmo quando ela nos parece contrária aos nossos desejos ou compreensões, é sempre o caminho seguro. O capítulo encerra reforçando que a justiça de Deus não falha e que ele sempre chama seu povo a uma resposta de arrependimento sincero. Somos lembrados de que, mesmo em meio ao juízo, há espaço para misericórdia quando os corações se quebrantam. A mensagem de Jeremias permanece viva. O Senhor deseja que escolhamos o caminho da vida, ouvindo e obedecendo a sua voz enquanto ainda há tempo. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, que hoje mais uma vez nos ensinou sobre a seriedade das tuas advertências e o chamado contínuo ao arrependimento. Reconhecemos que tu és um Deus justo e santo e que toda decisão tua é perfeita e cheia de propósito. Dá-nos um coração sensível à tua voz, para que não endureçamos diante das tuas correções, mas sejamos humildes para seguir os teus caminhos. Que a nossa confiança esteja totalmente em Ti, não em estruturas humanas ou tradições, mas em uma fé viva e obediente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 21 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 22. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.